Pessoal, bom dia a vocês. Mais um dia de evento da nossa Semana Jurídica, que eu tive o prazer de abrir na segunda-feira. Conto com a participação de todos nessa semana. É importantíssimo, é uma atividade complementar que conta horas para a formação de vocês. A cada semestre, para vocês que estão chegando, não para os nossos calouros, para os nossos veteranos que já sabem disso, né? Mas para os nossos calouros. A cada semestre, nós realizamos, junto com o diretório, esses eventos que contam como horas de atividades complementares, que são necessárias e obrigatórias para que vocês possam, ao final, colar o grau. Então, por favor, participem, são atividades bacanas, nós trazemos convidados. E, mais uma vez, lembrando, nessa semana desse ano de 2021, nós estamos comemorando os 30 anos de criação da nossa Escola de Ciências Jurídicas. Então, é mais um motivo para nós estarmos felizes e aqui juntos, nos congraçando nesse encontro bacana. Hoje, com a participação de dois coordenadores que são muito queridos da nossa escola, professor Rodolfo Noronha e professora Ana Paula, que está mamãe, né, e coordenando o nosso núcleo de prática jurídica. Muito bem, desejo a todos uma excelente atividade, um excelente evento nesse dia de hoje, e eu vou ficar na parte da extensão, porque depois eu tenho um outro evento. Então, vou esclarecendo, eu vou participar na parte da extensão. Por quê? Porque eu sou uma professora extensionista também, os colegas sabem disso, então eu vou falar um pouco a respeito das minhas atividades de extensão, e aí depois eu vou precisar me retirar, tá bom? É isso aí, galera. Vai lá, professor Rodolfo. Bom, gente, então, obrigado, professora Edna, obrigado, professora Ana Paula. Vamos começar aqui nessa manhã friorenta, porém ensolarada. Então, eu vou fazer essa exposição, pessoal. Aí, ao final da minha exposição, que não vai durar muito tempo, não, aí a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas aí eu vou pedir para fazer a exposição, guardar as perguntas quando a gente terminar. Aí a gente vai abrir para as perguntas, aí é a hora do debate. Aí, em seguida, né, após essa parte da extensão, a professora Ana Paula vai falar sobre o núcleo de prática jurídica. E aí também vamos fazer um debate sobre esse tema. Bom, gente, vou até colocar aqui no chat. Nas minhas aulas eu tento usar o chat como quadro, embora não seja a mesma coisa, né? Então, o que eu vou falar? Novamente sobre esses 3 pontos. Extensão universitária, a ideia de extensão, de uma forma geral, extensão no direito e extensão na Escola de Ciências Jurídicas. Bom, gente, sobre extensão universitária, primeiro de tudo, a gente precisa imaginar a universidade, ou melhor, o que diferencia a universidade de outras configurações do ensino superior, ou seja, né, os centros universitários, as faculdades isoladas, as faculdades integradas. Uma das coisas que caracteriza a universidade é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Vou colocar aqui também para a gente ter isso em mente sempre que a gente está falando sobre universidade. Bom, ensino, todos vocês já tiveram contato, ensino é a sala de aula, mas também as atividades de ensino, inclusive as atividades fora de sala de aula, é a monitoria, enfim. A pesquisa, talvez vocês também já tenham ouvido falar alguma coisa. Hoje em dia, então, em tempos de crise sanitária, né, de pandemia, enfim, a gente tem ouvido muito falar na pesquisa produzida pela universidade, no caso, no campo da saúde, das ciências da saúde. Mas as ciências humanas, as ciências sociais, o direito também produzem conhecimento, também fazem pesquisa. E aí vocês já tiveram outro momento aí para discutir um pouco mais sobre pesquisa na Unirio. A extensão, ela acaba sendo o terceiro elemento desses 3 que caracterizam a universidade. Ela acaba sendo aquele momento em que, enquanto o ensino e a pesquisa
via de regra, né? Não necessariamente isso acontece no ensino, na pesquisa, mas eles estão mais voltados para dentro da universidade. A extensão, ela procura expandir, sair dos muros da universidade. Acho que a ideia de atividade fora dos muros é uma ideia que ajuda bastante a gente a entender, a começar a entender a extensão, embora não se limite a isso. A extensão pode ser entendida, enquanto que a universidade pode ser entendida como um espaço de produção de conhecimento e produção de saberes, esse vetor, esse sentido, ele não precisa ser, eu diria mais até, né, melhor que ele não seja, de sentido único, de dentro para fora da universidade. A gente também pode imaginar a universidade não apenas como um espaço de produção de conhecimento, mas como um espaço de convergência de saberes. Ou seja, a universidade como algo que produz conhecimento para fora dela, né, para a comunidade, para usar uma expressão mais comum no campo da extensão, mas que também traz para si, a partir desse contato propiciado pela extensão, outros saberes, outros conhecimentos, outras práticas, outras formas de construção de saber acerca do mundo à nossa volta. Então, a extensão, eu acho que a palavra contato seja uma palavra que ajuda bastante a gente a pensar na extensão. A extensão é o nosso contato com fora da universidade, mas é também um contato de fora da universidade para a universidade, né? Onde a gente consegue dialogar com outros grupos, outras pessoas, movimentos sociais, outras instituições públicas ou privadas, da sociedade civil. Enfim, é onde a gente consegue estabelecer uma troca mais intensa de conhecimentos, saberes e práticas, maneiras de fazer as coisas. Imaginar a universidade a partir desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, é imaginar um espaço onde circulam conhecimentos, por exemplo, não apenas, por exemplo, das práticas para a pesquisa, ou seja, né, de como se faz as coisas através da extensão, para a pesquisa, para uma reflexão sobre as coisas que estão sendo feitas pelas pessoas na extensão, e da pesquisa para a sala de aula, né? De trazer, ou melhor, né? Pensar nesses três elementos é pensar em trazer para a sala de aula conhecimentos e práticas que geralmente não chegariam à formação de vocês. Portanto, imaginar a universidade como tripé ensino, pesquisa e extensão é imaginar uma formação, no nosso caso aqui, né, de bacharéis em direito, mais completa, mais complexa, enfim, e socialmente referenciada por conta desse contato com fora da universidade. Então, para fora da universidade, a gente, ou melhor, né, a gente pode dizer que a extensão propicia um movimento para fora e um movimento para dentro. Um movimento para fora, de prestação de assessoria, prestação de serviços, formação, educação, enfim. É uma maneira, pessoal, da universidade retornar à sociedade, especialmente a universidade pública, retornar à universidade o investimento que é feito nela, que é uma maneira da gente colocar em prática os nossos conhecimentos, tudo isso que a gente vem discutindo, a gente, né? Todo o corpo docente da ECJ, vem discutindo, ajudando a formar vocês. A extensão possibilita que isso seja colocado em prática e que, ao colocar em prática, a gente possa retornar à sociedade e realizar a função social da universidade, novamente, especialmente a universidade pública. E é também um espaço que propicia contato. Contato com grupos, movimentos sociais, coletivos, instituições. Esse contato, pessoal, ele costuma propiciar uma experiência ou um conjunto de experiências muito mais complexo, muito mais completo para a formação de vocês. Vou dar um exemplo muito básico que a gente encontra na prática jurídica e a gente pode encontrar também na extensão de uma forma mais geral. Por exemplo, no direito a gente estuda a norma, né? Quer dizer, a gente estuda muito mais do que a norma, obviamente, mas até o pessoal do primeiro período deve lembrar que na aula da semana passada a gente falou das disciplinas dogmáticas, das disciplinas propedêuticas, enfim.
da maior parte do nosso tempo na universidade, dentro do ensino em direito, a gente está estudando as normas. Mas existem dimensões da vida jurídica que não estão apenas nas normas. Por exemplo, a gente está ajudando a um grupo de pessoas num projeto de extensão, sobre o qual eu vou falar já já, um grupo de pessoas que são os comerciantes ali da Praça Nelson Mandela, uma parte daqueles comerciantes. Quem chegou até a aula presencial, quem já frequentou o CCJP, deve lembrar das barracas que ficam ali, tanto perto da nossa calçada, quanto lá do outro lado da praça mesmo, né? E a gente está ajudando esses comerciantes a formarem uma associação. A história é mais complexa do que isso. Eles estão sendo ameaçados de remoção. E aí, a maneira de reagir a isso, uma das maneiras, é a formação de uma associação para que eles possam atuar como atores políticos e jurídicos dentro do processo e também em outros processos, né? A gente está lidando com cartório. O cartório segue a norma, obviamente, mas o cartório tem os seus procedimentos próprios, tem normas próprias, que muitas vezes mudam de cartório para cartório e alguns elementos, inclusive, hoje em dia um pouco menos, né? Hoje em dia muitos dos procedimentos são por meio digital, mas às vezes variam, inclusive, de acordo com o examinador que está ali, né? Então, isso não tem como ter uma aula sobre cartório e dar conta desse universo. Só a realização, só a prática, só o conhecimento mesmo que vai ser produzido a partir de botar a mão na massa mesmo, e trabalhar para pessoas que, enfim, precisam daquele atendimento. E para dentro da universidade, então, a extensão ela possibilita a entrada de conhecimentos, a produção de habilidades em vocês, habilidades e práticas em vocês, desculpe, gente, que serão muito úteis, que são muito úteis ao longo da formação da universidade e que serão muito úteis na vida profissional de vocês. Bom, gente, professora Verônica, bom dia. Agora que eu vi o seu bom dia ali. Muito bom dia também, professora. Bom, então, o segundo ponto do que eu queria falar, a partir dessa ideia mais geral de extensão, vamos falar muito rapidamente sobre extensão no direito, porque foram se formando algumas tradições na extensão em cursos de direito fora da Unirio, não só da Unirio, mas fora da Unirio. Até pela própria característica do curso, característica das profissões jurídicas, né? Então, são muito comuns os projetos no campo da prestação de serviços, da assessoria a grupos, instituições e movimentos sociais, e também no campo da formação ou educação, uma forma mais ampla, da formação, da capacitação, da produção de material, enfim. Essas tradições, eu queria lembrar de duas tradições aqui. Uma tradição que, inclusive, a professora Edna vai falar, inclusive mais concretamente, né, que são as ligas acadêmicas. Que, na verdade, é uma tradição no campo, originalmente, no campo da medicina. A Unirio é uma das pioneiras nas ligas acadêmicas no direito, que são um grupo, a professora Edna vai falar muito melhor do que eu, certamente, os estudantes que estão nas ligas também sabem muito melhor sobre isso, mas as ligas acadêmicas são iniciativas dos próprios estudantes e que se propõem a estudar temas, a produzir conhecimento a partir de temas, enfim. E a outra tradição, mais ou menos comum nos cursos de direito, são os NAJUPs, os Núcleos de Assessoria Jurídica Popular, cuja tradição remonta lá nos anos 80. Salvo engano, há uma certa discordância sobre isso, mas e meus estudantes sabem que eu não estou interessado na origem das coisas, né? Estou interessado em como elas se desenvolvem, até porque você pode chegar alguém e dizer, não, mas lá foi antes, aqui foi antes, enfim. Mas há quem diga que o NAJUP da UFBA, da Federal da Bahia, foi o primeiro NAJUP, pelo menos com esse formato, que são iniciativas marcadas, por um lado, pelo próprio protagonismo estudantil, né, NAJUPs que são formados por estudantes, e também marcados pela assessoria a movimentos sociais. Então, a gente tem, hoje no Rio,
a gente tem o Najup Marli Coragem, na Rural, o Najup Luísa Maim, na UFRJ, e aqui, sobre a qual vou falar já já também, aqui na Unirio, o Najup Amarildo de Souza. Tá? Vou falar sobre isso já já. Então, o direito foi desenvolvendo, os cursos em direito foram desenvolvendo maneiras de fazer extensão que são, ou que procuram ser próprias e adequadas à própria formação em direito, né? Tem a ver com a formação em direito, com as suas características. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho, já vou entrar na parte sobre a extensão na Escola de Ciências Jurídicas. Antes de falar sobre isso, queria destacar que o site da escola, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, a Unirio inaugurou no final do ano passado, não sei se foi no final ou se foi no meio do ano passado, um portal de extensão. Então, vocês entrando lá no site da Unirio, tem uma barra no canto, não sei como é que está aparecendo para vocês, mas é no canto direito, no canto inferior direito, tem uma barra com vários portais. Portal do aluno, portal do professor, portal de pesquisa e também o portal de extensão. Ali vocês podem saber um pouco mais sobre os projetos de extensão da universidade como um todo e também aqui da SCJ. E também a página, e vale destacar a página da Escola de Ciências Jurídicas, a página do curso de Direito, em que estão lá cadastrados alguns dos projetos de extensão de professores do direito, ou seja, projetos ao qual vocês podem vir a integrar. Tem um outro tema também sobre a curricularização, mas eu vou deixar a professora Edna falar um pouquinho, se a professora não se incomodar, e aí a gente volta a esse tema mais adiante. Mas é um tema importante, mas que a gente vai trazer mais adiante. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre alguns dos projetos que a gente tem hoje em curso, ou nem tanto, mas alguns projetos que a gente tem hoje na SCJ. Eu vou começar a falar dos meus projetos, não porque são os melhores, mas porque são os que eu conheço melhor. Hoje eu coordeno um programa e 2 projetos de extensão na Unirio. O programa CRDH, o Centro de Referência em Direitos Humanos, vou colocar aqui no chat, é um projeto que existe desde 2000, é um programa, na verdade, que existe desde 2010, embora o registro dele lá no portal de extensão apareça como 2016. Eu entrei nesse projeto somente em 2015, na verdade, nesse programa, né? Somente em 2015. A gente, no CRDH, no Centro de Referência de Direitos Humanos, a gente procura auxiliar instituições e movimentos, grupos e movimentos sociais. E hoje a gente tem trabalhado com a Aldeia Maracanã. Eu não sei se vocês conhecem, eu já devo ter citado em aula, ou se não citei, em algum momento vou falar, exatamente pela conexão entre ensino, pesquisa e extensão, né? A ideia é que os conhecimentos produzidos na pesquisa, as práticas conhecidas na extensão, sejam trazidas também para a sala de aula. A Aldeia Maracanã é a ocupação do antigo prédio do Museu do Índio, ali no entorno do Maracanã. Uma ocupação que existe desde 2006 e que tem como objetivo a criação da pluriversidade indígena. Ou seja, a utilização daquele espaço, importante para a história dos povos originários no Brasil e no Rio de Janeiro, a utilização daquele espaço não apenas como espaço de encontro, um espaço de convergência entre as diferentes etnias no Rio de Janeiro, mas também como espaço de produção de saberes a partir de outras referências. Por isso eles chamam de pluriversidade. Então a gente está auxiliando a Aldeia Maracanã, a gente está estudando o processo. O governo do estado de 2013 tentou remover as pessoas dali, chegou a conseguir, mas a ocupação voltou e há toda uma discussão no processo. A gente tem acompanhado, a gente fez inclusive uma live no ano passado, que está disponível no YouTube, com um advogado da aldeia, o Arão da Providência, e pretende fazer uma outra live com ele ainda esse ano, também para falar um pouco do caso, enfim. O projeto que eu gostaria, o segundo projeto, né, que eu gostaria de dizer, o primeiro programa, o segundo projeto, é o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Amarildo de Souza, que eu citei ainda há pouco. É um projeto também que existe desde 2010,
foi criado por outro professor, assim como o programa CRDH, foi criado por outro professor, eu assumi a coordenação, acho que em 2015 ou 2016. É um projeto, como o nome sugere, como eu falei lá, sobre as tradições da extensão no direito, né? É um projeto que procura prestar assessoria jurídica e política para organizações sociais, movimentos sociais, coletivos, enfim, bem lembrado aí pela professora Ana Paula, né? Criado pelo saudoso professor Jadir Brito, hoje na UFRJ, mas que foi muito importante, entre outras coisas, na criação dessas iniciativas aqui na SCJ. E hoje a gente tem como atividade principal o apoio à Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores do Mercado Popular da Praça Nelson Mandela. A gente está acompanhando o processo, está coletando um pouco sobre a história da ocupação da praça, a história dos comerciantes ali, e está auxiliando na criação de uma associação. Ainda estou apanhando do site da Prefeitura do Cartório, mas a gente está criando a associação para que essas pessoas possam atuar como atores políticos e jurídicos dentro do processo que as envolve. E por fim não, né? Por fim da minha parte, né? Dos projetos que eu hoje coordeno. Um outro projeto também criado pelo professor Jadir Brito, que é o projeto de educação popular em direitos humanos e formação política. Esse projeto, como o nome sugere, enquanto que o CRDH e o NAJUP têm um perfil mais voltado para assessoria, esse projeto está mais voltado para formação, né, para a educação popular. E a educação popular em temas correlatos ao direito, mas não apenas, né, não limitados e nem limitados à dogmática jurídica. Então, por exemplo, hoje a pandemia atrapalhou bastante, especialmente esse projeto, não tem como negar. A gente estava com uma iniciativa bem bacana, envolvendo, inclusive, funcionários terceirizados do CCJP, e aí teve que interromper. Hoje a gente está se dedicando à produção de material, mas a produção de material voltada para divulgação na internet, que é o que nos cabe, né? Não dá para ser de outra maneira. Então, a gente tem utilizado as redes sociais, especialmente o Instagram, mas também o Facebook, para divulgar informações, para divulgar debates, para produzindo conteúdo para disponibilizar sobre temas correlatos ao CRDH e ao NAJUP. Então, por exemplo, essa semana a gente divulgou informações sobre o PL 490, que está em discussão no Congresso Nacional e que discute, que propõe uma menor autonomia de povos indígenas dentro de terras indígenas, permitindo um monte de coisas que não são permitidas hoje por lei nesses territórios, e, portanto, atenta contra os direitos dessas pessoas. Então, essa semana mesmo a gente produziu e depois reproduziu outros materiais sobre isso. E eu quero destacar a coleção Lute pelos Seus Direitos, que é uma coleção de cartilhas. Primeiro volume é sobre assédio moral, assédio sexual e assédio político. O segundo volume, a gente está fazendo uma pesquisa nas universidades no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, sobre quais são as políticas as políticas de combate a esses tipos de assédio. E aí já estamos pensando no terceiro volume, mas em breve esses 2 volumes estarão na rua. Então, só para falar um pouquinho sobre essas iniciativas. Agora eu vou falar um pouco sobre outras iniciativas da SCJ, como, por exemplo, o projeto do professor José Gabriel. O professor José Gabriel tem a equipe de arbitragem em direito internacional da Unirio. É uma equipe dedicada a treinamento e participação em competições de arbitragem em direito internacional. Então, já participou de uma competição anualmente sediada em Viena, em 2019, participa, né, já desde 2016 do CAMARB, que é o evento da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial.
e aí também teve uma participação muito destacada, chegou a ganhar no Congresso da CBMA de mediação como melhor memorial da requerida. Aí o professor José Gabriel, se vocês o procurarem, vai poder explicar melhor, tanto sobre a arbitragem, quanto sobre essas competições, e aí também como é que foi participar desses congressos. Além do projeto do professor José Gabriel, quero destacar o projeto da professora Raíssa Ribeiro, chamado Feminismo Interamericano, litigância estratégica de grupos vulneráveis no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, é um projeto iniciado em 2021, aliás, né, vale dizer, o projeto do professor José Gabriel. Eu vou colocar aqui também no chat. Algumas informações aí sobre o projeto, mas como eu disse, tem lá no portal de extensão e tem no site da ECJ. Projeto, voltando aqui, então, o projeto da professora Raíssa é dedicado à litigância estratégica em direitos humanos, com foco no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tema aí da disciplina de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que quem ainda não teve vai ter o prazer de ter ainda em breve. É um projeto criado esse ano, 2021. Aí eu vou pular, professora Ed, eu vou pular rapidinho, se a professora não se importar, ou se a professora preferir, eu posso passar a palavra agora para falar sobre as ligas. Mas eu posso também pular, falar rapidinho sobre o projeto da professora Cláudia, o projeto do professor Emerson, e aí depois a gente volta para a liga. Pode ser, professora Edna? Claro. Oi? Pode sim. Maravilha. Vou falar rapidinho só para pegar aqui a reta, né? Aproveitar o ensejo. Então, a professora Cláudia tem o projeto Refugiados. Ok, foi. É um projeto de assessoria jurídica a refugiados na cidade do Rio de Janeiro, projeto desde 2018 e que tem parceria com a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. A Caritas é uma organização da Arquidiocese do Rio de Janeiro, uma organização bem antiga, bem importante e que tem se dedicado ao recebimento, ao acolhimento de pessoas refugiadas no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, mas também com a Agência Nacional da ONU para Refugiados, a Acnur, e a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. E o professor Emerson, que criou o projeto Recicla Direito, Práticas de Sustentabilidade no CCJP, em uma comunidade local, criou o projeto 2020, que busca institucionalizar práticas ambientais. Eu quero destacar aqui também, embora, enfim, não tenha conversado com a professora, mas o projeto da professora Simone Schreiber, o projeto Direito Cinema, que realiza exibição de filmes aberta ao público, uma exibição aberta ao público, seguida de debates, muitas vezes, inclusive, com o diretor do filme, com pessoas que participaram do filme, e que são filmes que propiciam uma reflexão sobre o funcionamento do sistema de justiça penal e o seu papel em relação aos direitos fundamentais. É uma seleção de filmes muito interessantes, né? Muito interessante, a professora Simone, aí da área do direito penal, então traz uma visão muito ampla, muito importante para fazer discussão sobre a questão penitenciária no Brasil. E temos um bônus track, eu não combinei não, e aí vou colocar na berlinda aqui, que é o Digna, que é o projeto da professora Ana Paula Ciamarella, que estava suspenso, eu não sei quais são as pretensões da professora Ana Paula, mas eu resolvi falar, porque vai que empurra, né? Vai que ajuda aí. O Digna é o direito, gênero e narrativas dos movimentos sociais, é o bônus track aí da nossa lista, coordenado pela professora Ana Paula. Lá no sistema diz que ele é de 2018, mas não sei se ele é anterior, acho que é de 2018 mesmo, né, professora, que começou, né? Que busca articulação com movimentos sociais e operadores do direito no sentido da sensibilização das suas práticas, das práticas e as instituições para temas relacionados à justiça de gênero, justiça racial, né? Projeto que também atua com assessoria jurídica, organizações sociais e litigância estratégica. Teve recentemente
como parceiros o Crioula, que é uma organização muito importante, uma organização de mulheres negras, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos aí que, com a volta da professora Ana Paula, ela consiga retomar o Digna, porque é um projeto muito importante. Professora Edna, a gente pode falar um pouquinho sobre as ligas agora? Vou colocar aqui no chat. Podemos sim, podemos. Pode colocar aí. Coloquei no chat. É só um resumo, né? Um resumo do resumo. Exato. Eu vou aproveitar o Rodolfo e falar da curricularização da extensão, porque a gente vai ter que começar, né? A resolução número 7 de 2018 do Ministério da Educação e Cultura, né, na verdade, do CNE, do Conselho Nacional de Educação, instituiu a curricularização da extensão. A extensão sempre foi o patinho feio desse tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino, bom, a produção do conhecimento que você colocou, a gente tem em sala de aula e tal. A pesquisa sempre foi a elite, né? O bacana fazer pesquisa científica, os pesquisadores sempre foram vistos como, né? Pô, que bacana, pesquisador. E os extensionistas, exatamente porque somos aqueles que vamos levar para a comunidade o conhecimento produzido, vamos mastigar, né, traduzir para a comunidade, né, aquilo, o resultado do que foi pesquisado e buscar trazer os anseios, né, as necessidades da comunidade para dentro dos muros da universidade. Nós sempre fomos vistos assim, né? Tal, extensionista, nunca foi um negócio muito bem visto. A Aninha sabe disso, o Rodolfo também, a gente sempre foi, né, esses caras e tal. Agora não. Começou-se a pensar no seguinte: precisamos acabar, ou pelo menos estancar, diminuir a evasão escolar nas instituições de ensino superior. E como é que nós podemos segurar esse aluno nas instituições? Mostrando para ele que aquilo que ele aprende pode retornar para a comunidade dele como algo útil. Como que retorna? Através da extensão. Então, a extensão passa a fazer parte da vida do estudante do ensino superior desde o momento que ele bota o pé na sala de aula. Tudo que ele aprende, ele já começa a aplicar. Ele já começa a aplicar, a retornar, a levar de volta para a comunidade dele. E aí nós temos que nos adequar para que esse aluno comece a aplicar o conhecimento que ele vai aprendendo, ele comece a levar para a comunidade. Agora, atenção, meu querido aluno, isso não é estágio. Não confunda extensão com estágio. O estágio curricular obrigatório que você vai fazer lá com a professora Ana Paula a partir do 7º período, e daqui a pouquinho ela vai falar, é outra coisa. Esse obrigatório e a quantidade de horas que você vai fazer, X horas, você vai continuar fazendo. Extensão é outra coisa. Então, a prática forense que você vai ter que fazer, o estágio ou no escritório ou no núcleo de prática, você vai continuar fazendo. Agora, a extensão é outra coisa. E também não se confunde, viu, professor Rodolfo, com as atividades complementares, que são as palestras, como essa de hoje que você está assistindo, os vídeos, debates. Não se confunde. E o que é, então, professora? São atividades que você venha a fazer, que você venha a produzir a partir dos conhecimentos que você adquire. Então, como é que nós podemos articular isso? O conhecimento que você aprende e que você pode devolver. Por exemplo,
num projeto como o da professora Simone Schreiber, Direito e Cinema. Você aprende direito penal, você aprende tipos de crimes. E aí, numa sessão de cinema, você pode participar. E aí, depois de passar o filme, você pode, para o público, falar um pouco sobre crimes. Crimes, criminosos, imputabilidade, exceção de imputabilidade, enfim, outras questões. Não é da minha área, eu sou civilista, mas você pode conversar com aquele público que é leigo, entendeu? Então, você está mostrando o teu conhecimento. Bom, isso tem que ser feito ao longo dos 10 períodos. O que nós estamos discutindo no núcleo docente estruturante? Aproveitar as disciplinas que nós tenhamos ao longo dos 10 períodos e que tenham vocação extensionista. Por exemplo, a minha disciplina, História do Direito, que você, meu aluno querido do primeiro período, está fazendo. Os meus alunos, o professor Rodolfo não falou que as ligas são de iniciativa dos alunos, eles se reúnem e resolvem estudar, se interessar, criar tipo uma associação vocacionada para estudar mais uma determinada área do conhecimento. Isso é histórico, isso é uma tradição na universidade, em alguns cursos começou com a medicina, e aqui começou com o direito penal. A primeira liga foi a Liga Acadêmica de Ciências Criminais, é a mais antiga que nós temos. A segunda foi, também por minha iniciativa, os alunos me procuraram, a Liga Acadêmica de Direito Internacional, que é a LADIM. A terceira foi a Liga Acadêmica de Direito e Literatura, e a mais recente, a Liga Acadêmica de... Professor, o seu microfone desligou. Agora, só no finalzinho. Agora voltou. Então, nós temos, nesse momento, a Liga Acadêmica de Ciências Criminais, a LACRIM, que é a mais antiga, bem antiga, a LADIM, que é de Direito Internacional, a LADIL, que é de Direito e Literatura, e a LADIR, que é de História, de Direito e História. Deixa eu ler para vocês o que eu recebi da reunião de ontem da Liga de História e Direito. Eles se reuniram e estão discutindo um projeto, o último projeto que eu concebi. Eu sou coordenadora de 2 ligas, e aí não posso mais, porque eu também já tenho um projeto de pesquisa. Aí eu pedi ao professor Vilis que coordenasse a Liga de História e Direito, porque eu já coordeno Direito e Literatura e Direito Internacional. Então, eu estou como co-coordenadora da de História e Direito, e ele está coordenando para mim. Mas, na verdade, sou eu que estou de fato, não de direito, mas de fato. E aí tiveram uma reunião ontem e nós estamos fazendo, porque estamos comemorando, eu estou preocupada com a hora para não prejudicar a Ana. Como nós estamos comemorando os 30 anos da nossa instituição e perdemos em fevereiro um dos nossos professores mais antigos, na verdade, o mais antigo fundador, que foi o professor Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite, e ele não deixou nenhum depoimento gravado, nenhum. Mas, em compensação, a Escola de Biblioteconomia, de onde ele veio, fez um depoimento dele, tem gravado, eu fiquei arrasada. Aí eu fiz um projeto de resgate da memória da nossa escola e os meninos da Liga estão tocando. Então, eu estou aproveitando esse momento para convidar os alunos da disciplina História do Direito para se engajarem nesse projeto, viu, professor Rodolfo? Já é a primeira tarefa para eles de extensão. Se engajarem, tá, dentro da disciplina História do Direito, no resgate da história, da memória da Escola de Ciências Jurídicas. Nós estamos fazendo o levantamento
das turmas egressas do curso de Direito, para resgatar esses alunos e gravar depoimento deles, para a gente ter uma memória, um banco de memória. Fazer a digitalização de todos os documentos de criação da escola. Depoimento dos professores egressos que passaram por aqui ao longo. Nós já sabemos, por exemplo, Rodolfo, que o primeiro concurso, o primeiro professor concursado, sabe quem foi? Benedito Adeodato. O professor responsável pela criação, que foi a Brasília, com o pedido para a criação da escola, professor Aurélio Vander Bastos. Então, nós estamos fazendo todo esse levantamento para a gente resgatar toda a memória. E aí, a nossa liga é que vai tocar os alunos. Olha que coisa linda. E nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, eu estou aproveitando esse momento, viu? Vai ter trabalho para todo mundo. E vocês que são da geração Z, vocês que já nascem fazendo assim com o dedinho, né? No celular, vocês dominam a tecnologia midiática, que facilita pra caramba, para poder, enfim, fazer esses negócios da tecnologia, de dominar a nuvem e armazenar tudo. Projeto incrível, não é mesmo, Juju? Pois é, esse da história. Agora, prestem bem atenção. Para participar de todas as ligas, existem pré-condições. A mais fácil é da história do direito, porque é de uma disciplina do primeiro período. De direito internacional, tem pré-condição, tem que fazer uma prova. O pessoal do primeiro período ainda não cursou algumas disciplinas que são pré-requisito. As ciências criminais também, vocês ainda não cursaram direito penal, isso que eu estou dizendo, entendeu? Não é assim, eu quero entrar e tal. Não, tem prova para fazer, tem um período. Então, vocês vão devagar, que é uma outra característica da geração Z. Ansiedade, eu quero, tem que estar pronto, né? Não é assim, vai com calma, tá? O pessoal da Lacrim tem que fazer prova de direito penal para poder entrar. Então, vocês com calminha. Beleza? De qualquer sorte, com a curricularização da extensão, vocês terão a cada período que produzir um produto de extensão. Por quê? Porque vão ter uma nota de extensão a cada período, até chegar no 10º período, independente do estágio que obrigatoriamente tem que fazer do 7º ao 10º, e independente do trabalho de curso, que agora não se fala mais trabalho de conclusão de curso, agora é TC, independente do trabalho de curso que tem que fazer para colação de grau, tá certo? De qualquer sorte, é muito bacana, porque esse produto de extensão pode ser um podcast, pode ser um e-book, pode ser uma cartilha digital, pode ser um vídeo, enfim, pode ser um produto qualquer, sem contar com a assessoria jurídica que mais tarde vocês possam vir a dar. Enfim, são várias coisas e tendo à frente da extensão um professor tão proativo como o professor Rodolfo Noronha, eu tenho certeza que todos nós estamos em boas mãos, tá? E os professores que têm projetos de extensão, eles são extremamente criativos e cada projeto tem a ver com o nível de maturidade acadêmica de vocês. Do professor José Gabriel é para quem está estudando direito empresarial e direito adversarial, enfim, tem um pré-requisito necessário. Vocês estão entendendo? Então, vocês vão atingindo esses níveis que vão habilitar vocês a se incluir nesses projetos. Então, o que não falta é coisa bacana para vocês fazerem ao longo da convivência acadêmica que vocês vão ter conosco.
Viu, pessoal? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Os colegas que são calouros estão aqui, que são veteranos, estão aqui assistindo, podem comprovar, com todas as dificuldades objetivas que nós temos, porque somos uma universidade federal, que já contávamos com verbas reduzidíssimas. Agora, diante dessa coisa louca que está sendo a gestão federal dos recursos e que tivemos os nossos recursos totalmente contingenciados, a situação está pior ainda, mas a despeito de todas as adversidades, não nos falta vontade de dar um ensino superior de qualidade para todos vocês. É uma equipe unida que quer sempre o melhor para vocês. Esse é o nosso compromisso. Tá? Dito isso, eu desejo que o evento continue com pleno êxito e me despeço, porque, infelizmente, agora eu preciso ir para uma outra atividade. Professor Noronha, muito obrigado pela oportunidade, tá? Um grande abraço, um beijo muito grande. Eu estou vendo aqui o Bruno Carvalho, que é um amor de veterano. Olha, gente, e estou vendo outros alunos maravilhosos aqui assistindo. Enfim, me despeço com meu coração apertadinho, porque eu queria ficar tanto para assistir a professora Ana Paula, que é uma querida, mas, infelizmente, outros compromissos estão me aguardando, tá? Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Contem sempre com essa decana. Tchau, tchau. Maravilha, professora. Obrigado. Eu vou reagir rapidinho, já são 4:45. A gente combinou de às 11 horas falar sobre a prática jurídica. Eu vou comentar muito rapidamente aqui o chat, algumas coisas colocadas no chat. Carlos Eduardo, obrigado aí. Que bom que você achou os projetos irados. Eu não tinha nem começado ainda, estava no começo ainda da apresentação dos projetos, mas que bom que você se interessou. Professora Verônica, a gente ainda está fazendo uma revisão do volume 1 e a gente ainda vai divulgar, e certamente a direção da escola, a direção do curso, a decania, todo mundo vai receber esse material assim que eles estiverem prontos, sem dúvida nenhuma. Então, a Paula lembrou aí, botou um vídeo do Fórum Justiça que a gente repercutiu no perfil do Najup ontem também, no Instagram. Um vídeo muito bom da procuradora Débora Duprá. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Imagina, esse é o resumo do resumo, né? Do lado digna. Aí a professora Verônica falou da extensão assistência jurídica gratuita, mas como a professora Ana Paula vai falar sobre isso agora, aí eu resolvi não falar nessa primeira lista. Ela vai poder dar uma visão muito mais geral. Aí a Evelyn fez uma pergunta ali, eu acho que o Bruno Carvalho já respondeu, né? É possível fazer o estágio antes do estágio obrigatório e ele vai contar como outra coisa. Mas vale ressaltar, estágio, extensão e prática jurídica são coisas diferentes. O estágio não obrigatório, o estágio obrigatório, a extensão jurídica e a extensão são coisas diferentes. Aí o Bruno falou um pouquinho do Lacrim, Ednei já manifestou interesse no Ladio, na Lacrim, mas aí é o que a professora Edna disse, tem prova, né? Então, Juliana, é bastante projeto legal. Se tudo correr bem, você vai poder fazer mais de um, inclusive, ao longo da sua formação. É o que eu sempre digo, gente, em sala de aula, especialmente nossa primeira aula, né? Aproveitem o que a universidade pública ainda tem, ainda consegue propiciar para vocês. E tem muita coisa legal. Hoje a gente está falando só sobre extensão. Mina Maravilha, legal, pessoal aí reagindo aos projetos. Maravilha, Juliana, isso aí. A Unirio tá aí para isso mesmo. Maravilha, gente. Bom, então só para encerrar essa parte, gente, a gente poder... sim, Evelyn, professor, a gente pode participar das extensões nos períodos iniciais? Pode sim, inclusive depende, é claro, do projeto de extensão. Alguns projetos têm requisitos, como a professora Edna mencionou,
mas, por exemplo, na JUP, o Projeto de Educação Popular, o CRDH, não tem restrição. Inclusive, é importante dizer que nesses 3 projetos a gente trabalha tanto com estudantes de Direito quanto com estudantes de Ciência Política, o que propicia uma troca muito mais intensa também. E aí, por fim, pessoal, só para fechar essa parte, 2 coisas rápidas. A primeira é, resumão, né? O que é extensão? Extensão é contato, extensão é diálogo com outras pessoas fora da universidade, extensão é atuação prática, é mão na massa, é transformar o conhecimento aprendido e desenvolvido em produtos, em serviços, enfim, em intervenção. Acho que é uma palavra até melhor, é intervenção. E extensão é abertura. É um momento que a gente abre a universidade para outros saberes, para outras práticas e para outras pessoas. Quanto aos projetos, os meus projetos que eu mencionei, o NAJUP, o CRDH e o Projeto de Educação Popular, a gente tem feito reuniões semanais dos 3 projetos, também com o meu projeto de pesquisa, porque, afinal de contas, se a gente diz que a universidade é formada por um tripé, a gente tem que exercer esse tripé, né? E pensar nessas 3 coisas de forma integrada. Então, eu reúno monitoria, extensão e pesquisa às segundas-feiras, às 4 horas. Aí, quem tiver interesse, eu deixei meu e-mail, pode falar comigo, a gente conversa aí sobre participação. Vai ser um prazer ter mais pessoas com a gente. O que não falta é trabalho, o que não falta é coisa para fazer. Então quem pudesse somar aí. Professora Ana Paula, a gente já chegou às 11 horas, então eu não sei se a gente tenta abrir para algum debate, se a gente vai logo para a prática jurídica e depois abre, não sei o que a gente faz. Eu ia sugerir, eu até era favorável inicialmente a abrir para um debate e depois a gente ir para a prática, mas como a gente acabou interagindo um pouco aqui no chat, e eu acho que a minha fala se conecta muito com a sua, né, Rodolfo? Então, eu vou procurar ser breve para a gente ter um tempinho para uma interação final, tudo bem? A não ser que alguém tenha alguma questão muito pontual aqui para o Rodolfo, e pode escrever aqui no chat, enfim. Aí depois a gente pode aos pouquinhos fazendo a inscrição no chat. E a minha proposta é até que no final, quem tiver inscrito no chat, eu possa abrir o microfone aqui para falar um pouquinho também para a gente ir se conhecendo, né? Eu queria, enfim, saudar a todos, aí dar um bom dia, dizer que eu estou mais uma vez, dizer que estou muito feliz de estar de volta depois desse tempo. Vocês já devem ter visto, eu estava com a minha estagiária aqui, mas agora ela já foi liberada do expediente dela na Unirio para poder ir para a pracinha. Em muitos momentos, certamente, ela vai estar conosco nas aulas e nas atividades daqui para frente. E vocês fiquem à vontade também para trazer os estagiários e estagiárias de vocês para esse espaço aqui, mesmo esse espaço virtual, né? O que me cabe hoje aqui, como tarefa institucional e mais como professora, no papel, mais do que no papel de professora, no papel de coordenadora, né, do núcleo de prática, trazer um pouquinho para vocês o que é o núcleo de prática, o histórico do núcleo. Acho que apresentar para vocês também o Bruno Carvalho, que é o extensionista, né, do núcleo de prática atualmente. Ele já se apresentou no chat. Enfim, a professora Verônica também, que foi durante a maior parte do tempo do núcleo a coordenadora do núcleo, né? Ela me passou esse bastão muito recentemente. No período da minha licença, ela assumiu a coordenação novamente e eu reassumo agora com o meu retorno, né? Eu acho que o núcleo de prática ele é um espaço muito importante da universidade, porque ele faz esse diálogo, e aí eu acho que, de novo, não é um diálogo de mão única, né? Não é só da universidade para fora, mas é de fora para dentro também da universidade. Ele é um espaço também que recebe a sociedade, recebe movimentos sociais. Então, ele é um espaço de interação bastante importante com a sociedade. Na Unirio, Verônica até mencionou aqui no chat, ele é também um projeto de extensão. Além dele ser um espaço obrigatório, né, para os cursos de Direito, ele também se caracteriza como um projeto de extensão. E ele passou por uma série de transformações ao longo dos últimos anos. Marcaria, vocês continuam me escutando, né? Eu botei o fone aqui para melhorar, para não ter tanto barulho externo aqui. Eu marcaria
a principal mudança do núcleo de prática quando a gente fez a revisão do PPC, né, do Projeto Político Pedagógico do curso. O núcleo de prática ele estava tradicionalmente dividido nas áreas de atuação, né, que eram a área trabalhista, a área do direito de família e sucessões, a área civil, né? Mas quando a gente revisou o projeto político-pedagógico, a gente procurou dialogar um pouco com essa trajetória de alguns espaços de incidência, assim, que o professor Rodolfo trouxe na fala dele, né? Como é que é possível atuar se relacionando com a sociedade no curso de Direito? E aí, quando a gente repensa isso, repensa o núcleo de prática, a gente olha primeiro para um ponto. Aquele atendimento individual que a gente costumava fazer em cada uma das áreas, né? Família, trabalhista, na área civil, com atendimento ao consumidor, ele era um pouco, de certa forma, um atendimento que enxugava gelo, vamos dizer assim, né? A gente fazia um atendimento individual muito parecido com o trabalho da Defensoria Pública, que aqui no Rio é uma instituição muito bem estabelecida, né? Que atende muito bem ao seu público-alvo, que são aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, pelo menos. E não necessariamente a gente conseguia dar conta de um volume grande de atendimentos. Mas mais do que isso, a gente começou a pensar que talvez o interessante, né, fosse que a gente pudesse fazer um tipo de trabalho no núcleo que ele ganhasse maior amplitude, maior abrangência, que ele não atendesse especificamente a uma pessoa, mas que ele tivesse um impacto mais coletivo, né, um impacto mais abrangente na sociedade, tivesse esse caráter mais coletivo. E aí, do que eu estou falando? Para quem esteve no último encontro de Direito de Cinema da professora Simone, deve ter ouvido a fala do Gabriel, que é um advogado de uma organização chamada Conectas, onde ele falou sobre uma estratégia que a gente chama de advocacy, né? É justamente como é que eu trabalho em um caso jurídico, mas que ele não vai ter impacto apenas para aquela pessoa, para aquele indivíduo, mas ele vai ter uma repercussão de caráter mais coletivo. Na mudança do PPC, a gente decidiu que o núcleo mudaria a sua formatação, a sua arquitetura institucional para sair dessas áreas de atuação, família, sucessões, civil, trabalhista, para se dividir em duas grandes áreas, em dois grandes núcleos, em duas grandes clínicas, como a gente chamou, em dois eixos, né? Para não dar nomenclaturas assim que às vezes são muito técnicas, mas em dois grandes eixos de atuação. Um eixo relacionado a direitos humanos e um outro eixo relacionado à resolução, à solução de conflitos, né? Que vai incluir aí trabalho com mediação, que é o mais conhecido. A ideia era que esses dois eixos trabalhassem não no atendimento só de casos individuais, mas que trabalhassem fazendo parcerias com instituições. Que tipo de instituições? Por exemplo, no eixo relacionado à resolução de conflitos, uma parceria com o PROCON ou qualquer outro órgão que queira encaminhar para o núcleo casos para que sejam realizados mediações, né, de conflitos ou outro tipo de solução consensual. Na área de direitos humanos, e aí eu vou falar um pouquinho mais dessa área, porque é a área que mais me toca, né, parceria com organizações não governamentais ou com grupos sociais, e onde a gente pudesse atuar não em casos individuais, mas em casos que tivessem esse caráter coletivo. Falei pra caramba e eu quero dar um exemplo concreto dessa atuação, só para a gente entender, né? Por exemplo, desde que a gente começou a converter, então, essa atuação individual em coletiva, na área de direitos humanos, nós fizemos duas importantes parcerias para a apresentação de um tipo de petição, como tem muita gente do primeiro período aqui, talvez não saiba o que é, depois pode pesquisar um pouquinho mais, mas para apresentar um tipo de petição que a gente chama de amicus curiae, ou amigo da corte. Uma incidência diretamente no STF em casos que estavam sendo julgados, em casos relacionados a ações diretas de inconstitucionalidade ou ações de descumprimento de preceito fundamental, que não impactavam apenas uma pessoa, mas impactavam a toda uma coletividade. Esses dois exemplos, vou começar com o primeiro.
A primeira parceria que nós fizemos foi com uma organização, com um grupo que chama CLADEM e com o IDDH, que é o Instituto de Direitos Humanos. Há uma ADPF, eu vou colocar aqui um link para vocês desse caso. Existe uma ADPF em tramitação no Supremo Tribunal Federal que estava discutindo a epidemia de Zika. Agora a gente está falando da epidemia do coronavírus, né? Mas estava discutindo a epidemia de Zika. E a epidemia de Zika também teve uma grande repercussão sanitária para a sociedade e requeria uma série de políticas públicas que deveriam ser adotadas em relação às pessoas atingidas pela Zika. Dentre essas pessoas atingidas pela Zika, coloquei o link aqui que fala um pouquinho sobre esse caso, tá? Depois quem quiser dar uma olhadinha, que a gente chamou de ação sobre a Zika, ou uma discussão sobre a Zika. Dentre as pessoas impactadas por essa epidemia estavam as mulheres, especialmente as mulheres grávidas. E o que eu estou falando é muito atual, porque a pandemia do coronavírus também atinge muito as mulheres grávidas. A gente tem um aumento gritante do índice do que a gente chama de mortalidade materna em decorrência da Covid. Então, vale a pena olhar para o caso da Zika para a gente traçar um paralelo. Atingir muito as mulheres, porque essas mulheres grávidas que contraíam Zika muitas vezes tinham filhos com sérios problemas de saúde, né? A gente tinha não apenas casos aí de microcefalia, né? Entre outros diagnósticos graves que impactavam diretamente a vida dessas mulheres e a vida dessas crianças quando elas conseguiam nascer com vida. Por conta disso, foi proposta uma ação que discutia várias políticas públicas para esses casos. Entre elas, o pagamento de um benefício previdenciário, a possibilidade da decisão sobre realização do aborto nos casos em que fosse detectado um determinado diagnóstico, como garantir o tratamento de saúde para essas mulheres e para essas crianças. Essa ação foi proposta, mas para além da ação proposta, várias organizações tinham interesse em falar sobre esse tema. No bojo desse interesse é que essa organização que chama CLADEM e o IDDH procuram o Núcleo de Prática Jurídica para fazer uma parceria e para que a gente pudesse elaborar uma petição levando novos argumentos para essa ação. O que eu estou querendo dizer aqui? O núcleo entre aspas, contratado, vou colocar todas as aspas aqui, contratado como advogado dessas organizações. Ele ganha a tarefa de peticionar. Mas como é que essa petição é construída? Essa petição é construída a muitas mãos, de todos os alunos. A gente faz um trabalho coletivo ao longo do semestre para a construção dessa petição e depois a apresentação dela no Supremo Tribunal Federal. O mesmo nós fizemos com uma outra parceria realizada com uma organização que chama-se Crioula. Vou colocar aqui também. Onde havia uma discussão sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal. Crioula também nos procura para a elaboração dessa petição. Eu não vou entrar nos pormenores dos casos, mas esses casos são exemplos dessas parcerias do núcleo, de dentro para fora e de fora para dentro, explicitam também esse viés extensionista do NPJur. Por quê? Nós não éramos necessariamente especialistas nos temas relacionados a essas ações. É só no diálogo com essas organizações, com essa organização chamada Crioula, com a organização chamada CLADEM, que a gente consegue construir argumentos para colocar nessa petição. Então, nós prestamos esse serviço jurídico de peticionar, mas eles nos prestaram as informações adequadas para a construção de uma tese jurídica para ser sustentada junto ao Supremo Tribunal Federal. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque a gente tem muitos alunos do primeiro período, mas esse é um exemplo desse tipo de parceria. Um terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, e já para ir criando um diálogo com vocês, é uma parceria que a gente fez com um grupo chamado Coletivo em Silêncio. Eu vou pedir para o Bruno, que esse eu não separei o site aqui, mas para colocar aqui o link do Coletivo em Silêncio, que é um coletivo que trabalha com arte, mas que trabalha com mulheres egressas do sistema prisional. E a gente fez uma parceria com esse coletivo para revisar um projeto de lei que era do interesse de egressos e egressas
do sistema prisional. Esses egressos e egressas participavam junto com a gente das aulas de prática jurídica. A gente tinha, inclusive, um aluno da Unirio que era egresso do sistema prisional e participou com a gente também. E a gente fez uma revisão desse projeto de lei, que foi um trabalho muito interessante. Em contrapartida, o coletivo Em Silêncio nos ensinou uma série de estratégias que eu vou chamar de lúdica, que se tiver alguém do coletivo aí, eles vão me corrigir, vão dizer que não é estratégia lúdica, vão dizer que são trabalhos cênicos, enfim. Mas que a gente conseguiu fazer uma mistura e um intercâmbio da arte e da prática jurídica para discutir temas, por exemplo, como sentenças que são bastante absurdas e violadoras dos direitos humanos. Então, a gente fez uma série de atividades, não só na Unirio, na época a gente tinha a possibilidade de fazer atividade fora, fizemos uma atividade no Centro Cultural Helioticica e recebemos essas mulheres maravilhosas aí que nos ensinaram muito também sobre o sistema prisional, nos ensinaram muito sobre esse projeto de lei que a gente trabalhou na revisão. Estou falando de tudo isso para materializar o que são essas parcerias, né? Assim como o professor Rodolfo falou da Aldeia Maracanã, falou da associação de ambulantes que eles estão apoiando, que estão ali no entorno da Unirio. Então, o núcleo de prática, ele vai ganhando através de seus diferentes professores, né? A professora Cláudia está muito relacionada com o trabalho com refugiados, a professora Verônica e o professor Sichel nesse tema da resolução de conflitos, até se a professora Verônica quiser falar um pouco sobre isso também, mas ele tem essa característica já mesmo, independente de ser ou não um projeto de extensão, ele já tem essa característica de um diálogo com o público externo da universidade. E a gente ganhou muito quando a gente conseguiu mudar esse perfil mais no trabalho individual para esse trabalho coletivo. A gente ganha em repercussão, né? E a gente ganha nessa parceria. E a gente continua prestigiando um trabalho importante, que é o trabalho da Defensoria Pública, que é capaz de atender na ponta a esses casos individuais. E o convite que eu sempre faço, porque a prática jurídica, né, enquanto disciplina e o próprio núcleo, às vezes eles têm uma tendência a ser visto um pouco como um patinho feio assim do curso de Direito, né? Eu brinco que todo mundo quer escapar, todo mundo quer pedir isenção, porque não quer fazer o estágio, porque já faz estágio na defensoria, porque já faz estágio em escritório. Como os alunos chegam na prática mais a partir do 7º período, né? Já é o final do curso, então a gente sabe que tem TCC, tem já estágio, às vezes tem trabalho. Muita gente quer assegurar aí o seu direito à isenção. O convite que eu faço venham, se permitam vivenciar o estágio no núcleo, porque ele vai ser muito diferente daquele estágio que vocês vão fazer no escritório, na própria Defensoria Pública, né, ou em outros órgãos públicos. É a possibilidade de trabalhar com temas com os quais necessariamente vocês não terão oportunidade de trabalhar, que são áreas também muito encantadoras do direito, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma entusiasta, eu gosto da prática jurídica, eu sempre advoguei na área de direitos humanos, e eu vejo o núcleo de prática como um espaço de formação muito importante, formação não apenas técnica, mas como formação humana. Então, eu sou uma sensibilizadora para que, desde o primeiro período, os alunos conheçam o núcleo. É claro que é a partir do 7º período que esse estágio pode ser verdadeiramente contabilizado, né, como estágio de prática, como a prática jurídica, mas nada impede que vocês conheçam os projetos, participem das atividades, podem ser atribuídas horas complementares, né, para essa participação. E em breve, quando a gente voltar a se ver presencialmente, que é a coisa que eu mais espero que seja no próximo ano, vocês vão poder também conhecer a estrutura do núcleo, né? A gente tem uma salinha de atendimento, com uma pequena biblioteca também de direitos humanos, é uma sala de pesquisa, e vai ser um espaço também de troca presencial entre a gente, eu espero que muito em breve. Eu quero me colocar à disposição mais para a gente trocar aqui, conversar. Queria que o Bruno abrisse a câmera, se ele puder, só para dar um alôzinho, para que todo mundo conheça. Ele é o extensionista da prática. Se ele puder só se apresentar, enfim, falar um pouco,
porque ele também já está com a gente na prática jurídica há bastante tempo. Acho que valeria você dar um acenozinho se você puder, Bruno. Oi, Ana, eu estou no computador sem câmeras, posso dar um oi pro pessoal e falar que a atividade lá no Núcleo de Prática Jurídica é muito interessante, é realmente bem diferente daquilo que os alunos veem no Fale no seu escritório. microfone. Bom, deu uma falhadinha. Não, deu uma falhadinha, mas tudo bem. Depois Bruno fala, mas assim, então todo mundo já sabe que o Bruno é uma pessoa de referência também para vocês buscarem informações sobre o núcleo. Enfim, a gente tradicionalmente costuma fazer uma reunião, né? Eu chamo de uma reunião, com todos os alunos do núcleo da prática jurídica, do 7º ao 10º período, e com todos os professores para a apresentação de alguns critérios específicos, né, relacionados à isenção e etc. Não é essa a ideia da gente abordar aqui. Nesse espaço, eu acho que é mais apresentar o núcleo como esse lugar de formação técnica e humana, assim, dizer o quanto o núcleo está em diálogo também com os projetos de extensão, especialmente com o NAJUP, que trata dessa chamada assessoria jurídica popular, né? O núcleo se inspira aí, depois quem quiser dar uma olhadinha no projeto, no PPC, se inspira aí em vários outros projetos, como o Direito Achado na Rua, na UNB, e esse histórico dos NAJUPs também, embora não seja um NAJUP, seja um núcleo de prática, mas tangencia e dialoga com movimentos sociais sempre que possível. Então, eu acho que esse é um espaço bem bacana também por isso. A minha proposta é que a gente abra para vocês falarem um pouco, se quiserem colocar aqui no chat os nomes, ou se quiserem levantar a mãozinha também. Eu tenho 6 páginas aqui, eu não sei se eu consigo visualizar todo mundo que levantar a mão, mas a gente faz um esforço para ver quem quer falar. Eu só vou pedir que as pessoas contenham o tempo de fala, né? A gente pode estipular aí uns 3 minutinhos, e aí as pessoas podem falar, fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Rodolfo. Eu acho que é legal a gente ter essa troca, né? Senão ficamos só nós aqui falando, a gente não tem nem ideia se está chegando aí a mensagem. Muito bom, professora. E aí, pessoal, dúvidas, comentários, considerações? Eu tenho certeza que vocês estão cheios... Você falou, Rodolfo? Eu acho que ficou sem som. Estamos vendo Madalena e Geni aí. Elas devem ter desligado seu microfone. Elas invadiram aqui o quarto. As estagiárias do Rodolfo. Tá me ouvindo Parece agora? que ligou, mas não está saindo. Não é porque você botou o fone, talvez? Eu já estava... Tá me ouvindo agora? Ah, a Laura está conseguindo ouvir, então sou só eu que não estou ouvindo. Elas invadiram aqui. Ah, então tá ok. Então é comigo. Parece que é. Você não tá me ouvindo ainda. Não faço ideia do que pode ter acontecido, gente. Acho que era eu, Rodolfo. Eu que tirei meu fone aqui. Eu que não estava te ouvindo. Meu fone também já está bem desgastado. Mas então a gente queria ouvir um pouco vocês agora, gente. Que impressões ficam aí dessas exposições? O que vocês querem fazer? Né? E que dúvidas vocês podem ter? Maravilha, Ednei, maravilha. Estamos aí para isso mesmo. Beleza, Gabriela. Quer fazer tudo. Maravilha. Maravilha. Eu sempre digo, aproveite as oportunidades que a universidade pública oferece, porque são muitas. É muita coisa. Claro, vocês podem passar os 5 anos ou mais de formação de vocês sem fazer muitas dessas coisas. O núcleo de prática jurídica é obrigatório, mas tem também as suas exceções. Mas a formação mais rica, mais variada, é aquela que circula pelos projetos, né? Eu acho que teve alguém aqui que levantou a mão, mas eu não consegui ver. Foi eu, Rodolfo. Opa, fala, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodolfo. Só queria mandar uma mensagem para vocês aí, que eu falei na aula da semana passada do Rodolfo, de Sociologia Jurídica, mas quero aproveitar aqui o espaço para deixar para os calouros também. Pessoal, aproveitem esses professores. Esses professores
são excelentes nessas atividades também fora de sala. Aproveitem para aprender o máximo que vocês puderem com ele. São, além de professores ótimos, pessoas ótimas para vocês aprenderem, conviverem. Então, aproveitem esses primeiros períodos, se aprofundem mesmo, não entrem nessa de deixar para estudar só quando começar a ver direito positivo, tá? Aproveitem mesmo. E é só isso, Rodolfo. Ana, no mais, se você puder dar uma... Eu estou começando agora, né, fazer as práticas jurídicas. Se você puder dar uma aprofundada depois também em como vai funcionar a questão dos trabalhos, das petições, porque parece que houve umas mudanças recentes, né? Então, se você puder falar, seria legal também. Maravilha, Felipe. Obrigado aí pela contribuição. Você é uma pessoa maravilhosa e monitor maravilhoso também, monitor voluntário maravilhoso também. Então, obrigado aí pelos... Você é um monitor, Rodolfo? O Brito é monitor voluntário de Sociologia. Agora que eu voltei... isso é uma coisa legal também de falar para vocês, gente. Lembrem-se que os projetos de extensão, eles contemplam extensionistas voluntários e bolsistas, né? Então, fiquem atentos e atentas aí aos editais para bolsa de extensão, né? Eu, então, que estou voltando agora, enfim, o Bruno está como extensionista, mas tem outros projetos, a gente está sempre fazendo as seleções aí dos extensionistas, a gente costuma abrir editais, né? Eu também integro vários projetos que o Rodolfo faz parte, a gente costuma abrir editais de seleção, e esse é um espaço bacana, tem uma bolsa de R$400, né? Para quem não sabe como funciona, e também tem a possibilidade de ser extensão ou monitor, que aí está dentro da área de ensino, né? Que o Rodolfo falou, voluntário. Então, bom saber que o Felipe tá nessa disponibilidade aí para monitoria, que aí a gente começa a disputar os monitores e os extensionistas, entendeu? Bom, gente, vou responder algumas questões. Mais alguém quer falar? Gostaria de falar no microfone? Por enquanto, eu vou responder aqui sobre algumas questões colocadas no chat, né? A Evelyn e a Bruna falaram, também quero saber mais sobre o projeto de refugiados. Acho que isso também podemos falar um pouquinho. A Gabriela falou sobre o projeto de feminismo interamericano, quer saber mais. Lembrem-se, pessoal, que os projetos estão listados com o nome do professor lá na página da SCJ, e na página da SCJ a gente também tem lá uma aba, uma pasta para docentes, e aí tem algumas informações sobre os docentes, tem e-mail, tem maneiras de entrar em contato, acho que pode ajudar bastante. E a Juliana perguntou o seguinte: professores, os projetos que os calouros podem participar estão listados lá no site da Unirio, aqueles que não têm pré-requisitos. Se eu não me engano, no site a gente acabou não colocando se havia ou não... na verdade, a gente acabou não colocando se havia ou não exigência de pré-requisito. Isso pode ser consultado com os próprios docentes. Eu acho que é legal consultar os docentes, porque assim, os projetos de extensão também, eles existem, mas eles variam nas atividades que eles vão realizar naquele semestre, né? Então, por exemplo, no projeto de extensão do núcleo, né? Se a gente disser que vai fazer uma petição, talvez exija alguns pré-requisitos e algum conhecimento que é importante para aquele semestre, né? Mas se não, se é só um diálogo, se é uma revisão de um projeto de lei, talvez não precise de tanta expertise. Então, eu acho que sempre procurar os professores para conversar, para saber qual vai ser a atividade daquele semestre, é o que permite dizer que tipo de pré-requisitos serão necessários, ou que aquele professor está exigindo, ou que aquelas atividades vão exigir para esse semestre especificamente, porque, embora os projetos tenham esse caráter mais permanente, você pode ter demandas distintas, né, de um semestre para o outro, a depender da conjuntura. Enfim, o próprio projeto de refugiados já passou por várias etapas. Ele já passou por várias etapas, dentre elas, por exemplo, facilitar o acesso dos refugiados ao diploma, né, a conversão do diploma deles dos países de origem para aceitação aqui no Brasil. Não sei se isso já foi concluído ou se está em andamento, né? Então, as atividades do projeto de extensão, elas também tendem a mudar, e aí isso deve definir um pouco dos pré-requisitos necessários para a atuação junto a esses projetos, certamente. Maravilha. Bruna Dornelles escreveu aqui no chat: professores, uma pergunta boba.
Eu sei que a participação do NPJ conta para pegar a carteirinha de estágio da OAB, mas vocês sabem se ele também conta para fins de contabilizar tempo de estágio exigido como requisito de alguns concursos? Professora Ana Paula... Isso é sempre polêmico, porque isso já aconteceu, há muito tempo atrás, essa contabilização dos 2 anos de prática jurídica era acatada em alguns concursos públicos. Agora isso não acontece mais. Ainda assim, muitos alunos continuam pedindo esse certificado, né, de realização dessa prática jurídica. A gente continua fornecendo de qualquer forma, mas fato é que, pelo menos do que eu conheço, eu acompanho bastante o concurso da Defensoria, né? Acompanho da Defensoria e da Magistratura, porque eu fui professora da Emerge, fui professora da Escola da Defensoria. Para esses 2 concursos, com certeza não contabiliza. Mas como existem alguns alunos que seguem pedindo certificado, talvez esses alunos estejam fazendo algum tipo de concurso para os quais esse estágio seja exigido como pré-requisito. Então, você teria que olhar especificamente para o edital. O que eu posso te dar de informação é defensoria e magistratura? Não. Acredito que o MP deve acompanhar isso, mas eu não sei se naqueles concursos, às vezes, das procuradorias dos municípios, sabe? Às vezes até municípios menores, podem ser que aceitem. Aí, se você precisar, você vai poder pedir isso. Maravilha. Obrigado, professora Ana Paula. Professora Verônica, antes de retirar, não quer fazer uma fala? Não poderia, né? Claro, pelo horário. Poderia falar um pouquinho para a gente? Queridos, bom dia. Eu vou falar bem rapidinho. Hoje é o primeiro dia de todo o evento que eu consegui abrir meu microfone, né? Não sei por que nenhum desses dias meu microfone não estava abrindo. Queria cumprimentar o Rodolfo, a professora Ana Paula, a exposição excelente. Eu participo da extensão desde que eu entrei na Unirio, desde 2006. Completamente apaixonada pela extensão. Hoje em dia eu participo muito mais como colaboradora, né? Não mais como coordenadora, em razão da gestão, né? Antes eu estava como coordenadora do curso, agora diretora do curso, e realmente toma muito tempo e a gente não consegue se dedicar como gostaria de se dedicar na época da extensão. Mas eu fico muito feliz hoje, eu vi o Rodolfo apresentando os projetos, a paixão dele pela extensão que todos nós conhecemos, a professora Ana Paula com seu trabalho com os refugiados, com direitos humanos, os alunos elogiam muito, então eu só tenho a agradecer a essa equipe que faz a Unirio crescer e faz a extensão aparecer na Unirio, né? Porque a gente sabe que a extensão muitas das vezes fica de lado, né, nas universidades, e a gente está feliz agora com essa necessidade de curricularização da extensão na Unirio, o que vai abrir as portas da extensão para aqueles que não conhecem. Então, o que eu aconselho os alunos é que entrem no tópico do portal da extensão, conheçam os projetos de extensão na Unirio. Nós temos projetos lindíssimos dentro da Unirio, de extensão, também de outros cursos, por exemplo, a Fábrica do Riso, que são os palhaços que vão atender as crianças no hospital. A gente tem projetos lindíssimos que a gente não tem ideia do que acontece na Unirio. E a extensão, ela deveria realmente ter maior visibilidade, porque é a universidade saindo, né, dos seus portões e atendendo a comunidade. Então, assim, são trabalhos lindíssimos. Nós que somos universidade pública, devolvermos à sociedade aquilo que nós ganhamos no ensino público. É nós devolvermos à sociedade através da nossa dedicação, nosso trabalho, nosso conhecimento. Então, eu sempre incentivo o aluno, seja você bolsista ou seja você voluntário, conheça os projetos de extensão, participe dos projetos de extensão da nossa universidade. São lindos, tem no teatro, tem no direito. Nossos projetos de direito, agora a gente tem um projeto que está se formando com o professor Emerson, eu faço parte dele também como colaboradora, que é o Recicla Direito, que a gente vai... que isso é um tópico, né, da gestão agora, transformar a universidade mais ambientalista possível, isso quer dizer, na economia de papel, no seu lixo reciclável. Então, assim,
participem dos projetos. É muito importante a gente ter esse contato e devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente recebe. Eu só tenho a agradecer e parabenizar o professor Rodolfo, a professora Ana Paula, que fazem um trabalho magnífico dentro da universidade. Muito obrigada, gente. Eu preciso me retirar, porque eu preciso entrar no modo mãe nesse exato momento. A Ana Paula me entende. Eu preciso deixar minha filha na escola daqui a meia horinha, então eu preciso correr. Já passou. Aí, ó, ela já está me cobrando aqui, ó. Tá bom? Um beijo grande a todos os meus alunos. Saudade de todos vocês. Espero em breve estar com todos novamente, né? Se cuidem, tá, gente? Um beijo. Beijo, professora Verônica. Obrigado aí pela intervenção. Eu queria fazer só também um convite para os alunos e alunas. Depois o Bruno pode até colocar os links aqui, enfim, nas salas de aula da STF. Felipe pediu para explicar um pouco a dinâmica da prática, né? Felipe, como a gente vai ter uma reunião só para isso, para dizer assim, quantas horas vai valer cada coisa, quem pode pedir isenção, como é que a gente vai contabilizar as atividades. No meu caso, lá na minha salinha de aula, eu já falei como é que vai ser a minha prática, mas a reunião geral, cada professor vai poder falar da sua, e aí eu não quero tomar aqui a palavra para falar como é que eles vão executar as atividades deles, mas a gente vai ter essa reunião geral com todo mundo que vai estar na prática. Mas um convite que eu faço é que todo mundo, se puder, depois a gente pode colocar o número das ações aqui com as quais a gente trabalhou. Quem tiver curiosidade de consultar o site do STF pela primeira vez, até para fazer esse exercício, eu sei consultar um processo no STF, vale a pena olhar as duas ações que a gente tem lá. Uma é a DPF 442, e a outra, eu vou lembrar o número aqui da ADPF, para consultar esses casos, né, essas ações, e vocês podem procurar lá nas petições de amicus curiae, o Bruno colocou aqui, a DPF 442, e a outra é da Zika, que a gente vai lembrar o número. Vocês podem procurar lá nas petições onde é que está o nosso amicus curiae, nossa petição feita pelo núcleo de prática, que está assinada não apenas por mim, mas a gente combinou que todos os alunos que participaram da elaboração iam assinar. Então, eu acho super chique que tenha o nome lá no STF, uma petição, já enquanto está na universidade. Eu não tive essa experiência. Então, algo também que mobiliza é a 5581. Eu tinha esquecido o número. Vocês vão ter que me aturar com um certo processo de esquecimento, porque alguns neurônios são perdidos no leite materno. Eu já descobri isso, não sabia. Para quem é mamãe aqui já tem experiência, eu sou mãe de primeira viagem e agora eu tenho esses lapsos de memória. Então, vocês vão ter que também ter paciência um pouquinho comigo em relação a isso. Vale a pena olhar, entrar no site, conhecer o caso e ler a nossa petição. As petições estão muito bacanas e são assinadas por alunos da Unirio. Acho que vale a pena fazer essa pesquisa aí de curiosidade, mesmo para quem está começando, está nos primeiros períodos. Maravilha, maravilha, Ana. Pois o Felipe será pai em breve, o Brito. Então, eles poderem no chat. Parabéns, então já sabe que nas aulas vai ter que trazer estagiário ou estagiária junto, tá? Porque eu não quero ficar sozinha nesse papel. Então, que bom que os pais perdem também, isso me consola. Já tem equidade de gênero nisso também. Inclusive, quando as atividades voltarem, a minha primeira proposta vai ser uma atividade todo mundo levando as crianças para a universidade. Maravilha, muito legal. Muito legal. O Bruno colocou aí os links das ações, né, dos processos, que a professora Ana fez referência. Obrigado, Bruno. E que mais, gente? Que mais que a gente pode falar sobre extensão e prática jurídica? O que vocês queiram. Olha aí, ó, já a Yasmin também está nessa luta. Pois é. Essa enfim, é uma questão. Poderia ser uma ação também, né? Ter uma creche. Quando a gente voltar, realmente vai precisar passar por essa discussão novamente, porque é uma demanda. Já traz, né? Já participa logo, já ganha certificado também. Eu costumo dizer que a Iô já está com o currículo Lattes extenso, já participou de banca, de palestra, ela não pode escutar falar de uma live que ela quer participar aqui.
Ela quer participar. Mas uma pergunta sempre que eu gosto de fazer, e eu vou fazer já que vocês não respondem, certamente a gente tem uma característica no curso de Direito de ter alunos que já tiveram outra graduação. E aí, se a gente tem aqui alunos com outra graduação, se nessa graduação, seja lá qual for, vocês podem dizer, vocês participaram de algum tipo de projeto de extensão. Aí fica a pergunta para vocês, já que vocês não fizeram perguntas para a gente. Deixa eu ver aqui, porque no primeiro período eu perguntei, o Brito já fez outra graduação. Eu pergunto também, aí estou vendo aqui se tem alguém que lá disse que fez graduação e aqui não estou vendo aqui, vou anunciar vocês, gente. Estou brincando, obviamente. Mas tá aí, é importante saber também. Vou apontar dedos. Mas eu estou feliz com uma coisa que eu estou observando aqui. O Rodrigo participou do projeto de extensão. Engenharia de produção. Mas tem extensão lá, legal. Tem muita gente da engenharia. Eu estou feliz que eu estou reconhecendo alunos que foram meus alunos de PPDH e agora chegaram na prática, né? Vocês vão ser a primeira turma com quem eu já tive contato, porque, em geral, o pessoal chegava na prática sem ter sido meu aluno. Estou vendo a Laura aqui. O Wilson fez graduação em administração e fez extensão em Pereza Júnior. Laura, a gente vai tomar aquele CCJF, hein? Agora que a Simone Schreiber está lá, vai ser sua mãe, eu, você e Simone Schreiber fazendo todas as atividades lá, que ela vai fazer muito cinema e teatro. A Nina falou aqui também do CAPO FRJ, né? Que também tem projetos de extensão. Qual projeto, Nina? Quais projetos você participou lá? O Zé Roberto falou da matemática computacional. Pois é, ele veio da matemática computacional da administração pública. Mas veio para cá. Maravilha. Aqui. Pode falar, Bruno. Não, só avisar o pessoal que está liberado poder abrir o microfone. Se algum aluno quiser falar, a gente está com essa participação dos alunos aqui hoje. Muito importante. Bem destaca, bem... Para gatas itinerâncias literárias. Nossa, que legal, gente. Muito bacana. Legal. Nick Júnior é o quê? É Iniciação Científica Júnior, né? Acho que diz assim. Núcleo de Iniciação Científica Júnior. Beleza. Que legal, Nina. Bom saber aí de sua experiência. Pessoal, Rodolfo, uma coisa que eu lembrei é que como eu não tive essa oportunidade na graduação, porque os grupos eram muito disputados, não fiz engenharia, eu acabei fazendo isso depois. Então, queria também deixar esse recado para o pessoal não abandonar a universidade, né? Nunca deixar de ter um laço, de ter um contato com os professores, com os colegas e, eventualmente, participar de uma semana jurídica, né? E dar uma palestra, dar um mini curso. É super importante esse retorno dos alunos. Quando eu tive essa oportunidade de dar alguma coisa de volta, foi muito recompensador, assim, foi muito bom, né? Então, recomendo isso também, manter sempre esse contato com a universidade. Legal, Felipe. Obrigado aí. Legal. A gente mantém contato, né? Por exemplo, tem vários alunos que eu mantenho contato. Tem a Alexia, que trabalhou muito com o tema dos refugiados e agora está trabalhando com esse tema. E a gente costuma manter contato. Então, acho que é muito, muito bacana esse retorno da universidade. E acho que para quem participou de outros projetos, até o Brito falou que os projetos eram muito disputados, né? É muito importante valorizar isso no direito, sabe? Porque é impressionante como em outros cursos esse tipo de atividade é muito valorizada. E no direito a gente acaba tendo uma tendência a valorizar muitos estágios, né? E aí eu faço mesmo uma crítica, porque a gente sabe que tem muitos estágios que utilizam os estagiários para atividades que não são necessariamente atividades intelectuais e de desenvolvimento técnico e da sua formação. Então, eu deixo vocês alertas que os estágios são muito bacanas, são experiências legais, mas não deixem de aproveitar as atividades de formação da universidade, porque elas, de fato, estão enfocadas em apoiar essa formação de vocês, né? E não em ter mão de obra barata, que às vezes o que acaba acontecendo em muitos estágios da área jurídica. Eu entendo esse afã por buscar o estágio, por essa profissionalização, mas aproveitem também outras
oportunidades de aprendizado, que não são necessariamente essa de experiência profissional, né? Maravilha, pessoal. Temos mais falas, mais intervenções. O Felipe falou bem aí também, dessa coisa do laço, né? E assim, gente, a gente sabe, como professores, a gente sabe que muitos de vocês têm trabalho, tem outras coisas que ocupam um dia inteiro, o curso é noturno. Eu mesmo fiz um curso noturno também, trabalhando ao longo da formação. É bem difícil, sei que é bem difícil. E às vezes a gente pensa, não, então eu só vou trabalhar, estudar e pagar os boletos e tocar a vida. E é claro que existem motivos para isso. Mas ainda assim, sugiro que vocês deem uma olhada, conversem com os professores quando tiverem oportunidade, procurem os professores. Tentem aproveitar essas oportunidades. Eu sei que eu já falei isso umas 3 vezes, mas vale sempre ressaltar, aproveitar essas oportunidades, que é para a formação de vocês, né? É para a formação de vocês. O ensino, ele dá conta, mas ele dá conta até certo ponto. A extensão e o estágio no núcleo de prática, que é diferente de outros estágios, né? Acho que a professora Ana destacou isso muito bem, oferece experiências, conteúdos e habilidades e competências, para usar aí no jargão da discussão sobre ensino. Habilidades e competências que vocês vão precisar na vida de vocês, principalmente na vida profissional. E nem sempre o nosso estágio, o nosso trabalho vai dar conta dessa formação. Então, para chegar depois de formado, até no final da formação, em atividades jurídicas propriamente, a extensão, a pesquisa e também o ensino, obviamente, mas a extensão ela traz coisas que são diferentes e que são muito úteis na formação de vocês. Então, pensem aí. O Brito mesmo. O Brito é um cara super tomado aí de tempo, né, Brito? Mas a gente tem conseguido fazer muita coisa legal na monitoria. E aí, como eu junto tudo, né, eu junto pesquisa, extensão e ensino, às vezes ele também interfere aí nos projetos de extensão. É muito bacana isso também, poder circular entre as atividades aqui dentro da universidade, né? Wilson, você perguntou aqui se tem um evento que apresenta os trabalhos que são produzidos, né? Tem sim, né? A gente tem a semana acadêmica, né? Semana acadêmica que chama? Meu Deus, semana de integração acadêmica. Semana de integração acadêmica, onde são apresentados esses trabalhos. A gente até tem fotos, depois a gente pode até mandar e publicizar, mas isso tem fotos, o próprio Najup, tanto quanto os meus projetos já ganharam prêmios, também tem uma premiação que é concedida para esses projetos, enfim, é bem legal. O Rodolfo brinca que ele acha que às vezes fica muita coisa junta e fica meio parecendo um pouco feira de ciências, né? A gente costuma brincar com isso, mas fato é que dá para a gente passear por esses trabalhos, né? Conhecer os resultados deles, eles são apresentados às vezes no formato de banners, às vezes em roda de conversa, às vezes no formato de palestra. Então, é uma oportunidade legal também. É uma oportunidade legal também para a gente conhecer os projetos de extensão de outros cursos, né? Eu, particularmente, dialogo com 3 cursos na Unirio. Com o curso de enfermagem, porque eu faço muito essa discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, então eu tenho um diálogo grande com a enfermagem. Lá tem um laboratório de gênero, então é um curso que eu abri um diálogo. Eu tenho um diálogo também com o curso de teatro, que lá tem um projeto da professora Tânia Alice, que é um projeto sobre performance, que vale bem a pena vocês conhecerem depois, quem quiser. Ela faz performances que são manifestos, né? Então, alguns manifestos são relacionados com direitos, por exemplo. E eu tenho um diálogo mais com o pessoal agora, que eu estou começando a fazer com o pessoal da memória social, que é da pós-graduação, né? Mas do que a gente pode pensar em termos de memória, até a professora Edna falou sobre memória do CCJP, eu acho que vale a pena conhecer também projetos de outras áreas, né? Só para vocês terem uma ideia, no teatro tinha um projeto de extensão de performance que você ia lá fazer as atividades,
Eu convidei vários alunos, ninguém foi, eu era a única professora que fazia parte do projeto de extensão. A professora que promovia o curso falou, eu nunca tive uma professora fazendo, mas eu adorei, foi uma experiência fantástica. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer esses outros projetos, não deixem de ir, de conhecer o CLA, que é um espaço também muito bacana, e o curso de artes cênicas, tanto o curso de música, são cursos muito tradicionais da Unirio, e muito conceituados, né? Eu acho que é claro que é o que o Rodolfo falou, a gente tem muita coisa para fazer na vida. Eu também quero expressar aqui uma questão, compartilhar com vocês, né? Que nem sempre a gente vai ter as condições mais perfeitas para estar nesse espaço, que é essa telinha aqui, né? Um silêncio, a câmera adequada, o microfone adequado, vai ter uma obra do lado, vai ter uma criança chorando. A gente está... O trabalho e a universidade estão invadindo a nossa casa, né? Então, acho que é bem importante também todo mundo ter tranquilidade para abrir os seus microfones e as suas câmeras, independente de estar nessas condições que a gente considera como as condições perfeitas, né? Eu faço aqui um esforço para ter minimamente alguma condição, porque eu preciso estar falando. Mas a gente sabe que a realidade é que tem muita gente que está aqui e está precisando fazer as suas coisas em casa, né? Que tem um barulho, que é um barulho que você não gostaria de ter, mas é o que a gente tem para hoje, que está lavando a louça, que está adiantando o almoço, porque já está na hora do almoço, está preparando a criança para ir para a escola. E isso não deve ser um impedimento para a gente participar, porque a gente não vai conseguir mesmo nessa realidade que a gente tem ter esse ambiente asséptico que seria de um escritório ou de uma sala de aula, onde a gente tem o silêncio ideal, as condições de equipamento ideal. Então, eu acho que uma questão que eu queria compartilhar, que é algo que está me passando também na vida, né? Como é que vai ser esse retorno no mundo virtual acontecendo dentro de uma casa que tem uma criança, que tem uma movimentação que não é só minha, que não é meu escritório. Então, eu não tenho como exigir um silêncio ou exigir que todo mundo fique paralisado em casa porque eu estou dando uma aula. Então, quando eu vejo essas câmerazinhas fechadas, eu confesso que me angustia. Mas eu entendo que também seja em razão de que a gente não tenha necessariamente essas condições, mas eu quero deixar vocês bem à vontade também para compartilharem um pouco desse cotidiano, porque é o que a gente vai ter que fazer ao longo desse semestre, né? E esperar que isso não seja um impeditivo para que vocês possam acompanhar as atividades da forma como vocês puderem, da melhor maneira possível. Maravilha, professora. Quanto à CIA, né, a ideia de um lugar de apresentação dos projetos, esperei que a minha gata deitou aqui em cima do teclado, vamos lá. É isso que a professora Ana Paula falou, a gente tem essa atividade regular da universidade, não só da SCJ. Infelizmente, no ano passado, por conta da pandemia, a gente não teve a Semana de Integração Acadêmica. A gente até teve uma das atividades da Semana de Integração Acadêmica, foi a atividade da Jornada de Iniciação Científica, que está disponível no YouTube. Os estudantes bolsistas fizeram vídeos e colocaram lá no canal do Departamento de Pesquisa da Unirio, no YouTube, é fácil de encontrar. E aí também dizer, eu gosto de feira de ciências, eu brinco que parece feira de ciências, mas é porque eu gosto, eu acho barato, acho muito legal poder ver a produção dos nossos colegas, né, estudantes e professores. Eu acho realmente muito legal. Tomara que a gente possa voltar ao presencial logo e tenha em breve uma semana de integração acadêmica. Mas, além disso, a gente tem conversado, o professor Emerson propôs um evento, uma semana, enfim, uma jornada de extensão da SCJ. Então, a gente pretende desenvolver em breve uma semana para a gente falar mais sobre os projetos, para ter aqui os professores falando sobre seus projetos, enfim. Então, a gente vai ter algumas oportunidades legais aí. Eu tô doida por uma feira de ciências bem aglomerada, com bastante banner junto, com todo mundo ali aglomerando no CLA. Nunca gostei tanto de atividades dessa natureza. A Bruna falou sobre a possibilidade do contato com o teatro, estimular aí para a questão da oratória, né? Eu acho que pode ser interessante, assim, depois a gente pode conversar com a professora Tânia Alice. Eu confesso que para mim foi muito surpreendente entrar numa sala de aula que não tinha mesa e cadeira. Só quando chegou lá e mandaram eu sentar no chão, eu já fiquei em choque. Eu falei, não sei nem se meu corpo sabe se comportar aqui
nesse espaço de sala de aula. Então, eu acho que qualquer tipo de atividade que a gente possa ter fora do que a gente está acostumado a fazer já libera, né, o nosso corpo está tão engessado ali a ficar no computador, digitando, a escrever, a se comunicar através da escrita, a se comunicar em terceira pessoa, a usar a voz passiva, né? Eu acho que é muito comum no direito. Eu acho que outras áreas do saber nos tiram um pouco desse lugar, nos fazem transitar mais com a gente mesmo, né? Com a nossa fala, com falar em primeira pessoa, com movimentar o corpo e permitir que a gente tenha menos medo mesmo de falar em público, né? Eu acho que mais do que oratória é essa possibilidade de se comunicar, que a gente fica no direito muito atrás dos computadores e dos papéis, né, do papel, e essas outras áreas nos permitem que a gente se comunique oralmente com o nosso próprio corpo também. Acho que é bem legal. Maravilha, gente. O meu bate-papo sumiu aqui. Sumiu, mas acho que eu respondi basicamente aqui as perguntas, tanto do Wilson, você respondeu, eu respondi aqui o comentário da Bruna. Maravilha. Mais alguém, gente? Ou nós vamos ser assim, agora no mundo virtual tudo termina no horário, né? Certo. Eu gostava daquelas coisas que atrasavam, a gente tinha cafezinho no final, biscoitinho, né? Pedia as coisas para o DA emprestado, pedia garrafa térmica de café emprestada na Xerox, trazia cestinha de biscoito do DA e aqueles copos bonitos para a gente botar na mesa do palestrante, né? Eu tô com saudade disso, gente. Não consigo... Eu tô saudosista demais. Verdade, saudade também dessa aglomeração. Pois Laura, pois é. Maravilha, gente, maravilha. A Bruna está falando, ela participa da equipe de arbitragem, sabe que, por exemplo, a equipe de arbitragem da PUC contrata um professor de teatro, justamente para ajudar os alunos a aprender a se comunicar melhor. E a gente tem um curso de teatro muito qualificado na Unirio. Então, realmente, é uma coisa no horizonte aí, uma ideia no horizonte para a gente tentar trabalhar. Vamos pensar na Tânia Alice e Bruna, vamos pensar no Coletivo em Silêncio. Esse Coletivo em Silêncio tem pessoas do teatro. E uma das atividades que a gente vai fazer na prática tem relação com teatro, que a gente faz umas leituras de uns trechos das sentenças. Tem um nome bonito que está lá no projeto da prática, que depois eu posso ler para vocês. Eu esqueci aqui. Quando eu falei lúdico, me corrigiram e pediram para eu colocar, eu acho que é atividade cênica, sei lá, agora eu não vou lembrar aqui, mas tem relação, tem uma inspiração do teatro, essa atividade que a gente vai desenvolver, inclusive vai ser aos sábados, a gente até pode combinar de ser aberto. Vou ver aqui, ó, é um jogo cênico, é uma atividade que chama Palavras Off, é um jogo cênico que busca estabelecer uma relação mais crítica em relação às sentenças judiciais. Então, pode ser já uma experimentação disso que você está propondo, Bruna. Maravilha, gente. Então, já é quase meio-dia, aí é isso mesmo, né? Realmente, nesse ambiente aqui, a gente acaba terminando... Né? Ó, Ian disse ali, olha, a disciplina de laboratórios de corpo e voz fica sempre aberta no portal do aluno. Só nunca bate com a grade horária. Pois é, porque aí é outro curso, outra organização. Mas que bom que você já trouxe essa experiência, embora não seja experiência de fazer o curso, infelizmente. Né? Não deu ainda. Mas que bom, Ian. Obrigado aí pela intervenção. Bom, gente, acho que é isso, então, né? Bate o sino da minha igreja aqui, vai bater os sinos da igreja do Rodolfo ali, ó, que vão pegar tudo vizinho. É o mesmo sino, é o mesmo sino, é o sino da mesma igreja. Tá batendo aqui também. Queria agradecer, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar de volta, muito empolgada. Já vou pedir antecipadamente desculpas pelas minhas gafes, porque eu vou chegar atrasada nesse mundo de dar aula virtual, né? Então vou ter que aprender a lidar com isso. Sempre aprendo muito com o Bruno, que me ajuda nisso, que tem uma experiência também, mas agora eu vou aprender um pouquinho. Hoje aprendi com o Rodolfo a usar o chat como quadro. Eu tô doida para colocar um quadro mesmo aqui atrás para escrever, porque eu fico
querendo me movimentar, enfim, sair da cadeira, mas agradecer aí pela presença de todos e todas. Eu acho que espero que seja um semestre muito proveitoso para a gente, que a gente possa trocar muito, sair um pouco também desse isolamento, né, mesmo que seja pela tela. Espero que todo mundo possa se vacinar o quanto antes, especialmente aqui no Rio, que a gente está com um calendário de previsão de vacinação bacana, né? Desejo saúde, que todo mundo se cuide, que os familiares estejam bem, e já também aí deixando um abraço afetuoso para cada um, acho que a gente vive um momento bem delicado, certamente várias pessoas que estão aqui tiveram perdas, né, nesse período, então acho que a gente tem que se cuidar e ser muito generoso e carinhoso aqui nesse espaço, mesmo virtual, porque não está fácil para ninguém. Maravilha, gente. Obrigado aí também pela presença, pelas intervenções. E estamos aí. Seja bem-vinda novamente, professora Ana Paula. Que bom. Estamos juntos, estamos aí. E muito obrigado, gente. Muito obrigado. E, claro, não se encerra aqui. A gente está à disposição aí para conversar sobre essas e muitas outras coisas. Boa tarde, gente. Beijos e abraços. Tchau, tchau.